Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre teologia sistemática e hoje vamos falar, nós já falamos um pouquinho sobre o que é doutrina, a importância da doutrina cristã, falamos um pouquinho sobre as falsas doutrinas no tempo de Jesus e agora nós vamos tratar acerca da relação entre doutrina e teologia. E nós estamos iniciando nesse momento, trazendo para você que é nosso ouvinte uma breve definição do que significa teologia. Lembrando que o termo teologia significa theos, logia de logos, de conhecimento, logia, estudo, conhecimento, discernimento, compreensão, e theos, Deus, tá? Então o que é a teologia para nós hoje, em poucas palavras, para que você compreenda isso? A teologia é o estudo das questões referentes ao conhecimento da divindade, dos seus atributos, das relações com o mundo e também das relações de Deus com os homens. É a verdade religiosa, expressa na doutrina, é claro, central de Cristo, que ensina também as verdades fundamentais da Bíblia de maneira organizada. Então, essa seria uma breve definição do que é teologia. Teologia também nós podemos definir como o estudo racional dos textos sagrados, dos textos da Bíblia, dos dogmas, das tradições do cristianismo. Geralmente, a teologia é ministrada onde? Em cursos, em faculdades e na formação dos grandes teólogos, tá? Mas hoje, graças a Deus, a internet mais do que nunca tem difundido muito o estudo da teologia. Teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das relações de Deus com o homem. A ciência, essa ciência chamada teologia, então organiza dentro de uma sequência lógica fatos comprovados ou não, podendo aplicar todo esse conhecimento acerca de Deus, acerca da relação de Deus com a natureza, com o homem, com todas essas relações que nós falamos, podendo também aplicar no âmbito religioso, no âmbito pessoal e nos diversos âmbitos do conhecimento humano, ok? Então nós vamos continuar um pouquinho mais. O que visa a teologia? Qual é o objetivo da teologia? A teologia visa entender a revelação de Deus contida nas Escrituras. Também visa compreender a fé e também a tradição na atual circunstância, dentro da compreensão humana atual. A teologia ela tem uma história, Deus foi se revelando, a revelação de Deus é progressiva, ele foi se revelando pela história de maneira progressiva ao homem, ok? Então, quais são as áreas de estudo da teologia? Muito importante a gente compreender que a teologia ela tem várias ramificações e tem diversas áreas. Nós vamos mencionar algumas delas aqui, pelo menos as principais. Quais são as áreas de estudo da teologia? Primeiro, a teologia fundamental. O que é a teologia fundamental? É a teologia que analisa a realidade cristã da automanifestação de Deus, ou seja, da manifestação do próprio Deus, as suas criaturas, a sua plenitude, o plano da salvação, através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Também explica a razão do mistério de Deus, a liberdade e a necessidade que temos de conhecer o plano de Deus da salvação e o plano de Deus para o homem. Querendo ou não se nós tivermos ou não compromisso com Deus, é possível, através da teologia, nós conhecermos tudo isso através das Escrituras. É claro que tem gente que não tem compromisso com Deus, ouve tudo isso, entra no ouvido, sai pelo outro, não tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. E é claro que o importante, dentro da teologia fundamental, é que nós não sejamos meros teóricos, meras pessoas que apenas ouvem e têm a teologia como algo no mundo das ideias, na teoria, mas que a teologia realmente faça parte da nossa vivência, seja concreta no nosso dia a dia, a nossa compreensão acerca de Deus e as suas relações com as criaturas e com tudo aquilo que Ele criou. Então, a teologia fala sobre essas condições básicas que possibilitam a fé dos homens num contexto sócio, histórico e cultural. Então envolve tudo isso
um contexto sócio, histórico e cultural dos homens e as condições básicas que possibilitam essa fé, essa vivência de fé, essa vida cristã, que engloba todas essas áreas que nós mencionamos. Existe um outro tipo, uma outra ramificação da teologia, que é conhecida como teologia bíblica, tá? A teologia bíblica é aquela que estuda a introdução geral da Bíblia, das Escrituras. E também tem relação com o estudo dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Fala também sobre a história do povo de Deus e faz uma reflexão sobre os temas gerais da Bíblia, familiarizando aqueles que estudam ela, aqueles que se tornam alunos dela, com os termos bíblicos, os principais conceitos, as línguas originais, como o hebraico, o grego, né, e o aramaico. São as três línguas que são as línguas originais da palavra de Deus, né? Usa, claro, como ferramenta a exegese. O que é exegese? É a ferramenta que analisa criticamente o texto, que faz uma análise sócio, histórico e cultural do texto, levando em conta as línguas originais, analisa de forma crítica o texto, desde a seleção do texto, que a gente chama de perícope, até a sua estrutura gramatical, a mensagem, o tema central, para que haja uma hermenêutica aplicando a mensagem de Deus dentro dos corações hoje. Então é muito importante esses conceitos: exegese, hermenêutica e teologia bíblica, como nós estamos falando. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação dos textos. Quando nós estamos falando da Bíblia, nós estamos nos referindo à hermenêutica bíblica. Claro que cada ciência tem a sua hermenêutica, hermenêutica no direito, hermenêutica na medicina, mas quando nós estamos falando de teologia, do theos logio, ou seja, o conhecimento de Deus, a ciência que estuda e que fala acerca de Deus e as suas relações com o mundo criado, nós estamos falando da hermenêutica bíblica, a arte de interpretar corretamente a palavra de Deus. Existe uma terceira teologia, conhecida como teologia moral. A teologia moral, ela visa refletir sobre a resposta concreta que o cristão dá a Deus nos diversos âmbitos da sua existência, seja pessoal, seja interpessoal, seja comunitária, seja social, seja familiar, seja política. Como é que o cristão, como é que o crente, como é que o indivíduo responde de maneira concreta, real, os ensinamentos de Deus, do Logos de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. E tem como base a teologia moral analisar as bases e os critérios de como os cristãos devem agir sobre os diversos temas globais, como, por exemplo, a sexualidade, a ética, a ecologia, a política, o aborto, né? Temas tão em voga nos dias de hoje, a globalização. Como é que o cristão deve se posicionar à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus? Claro que nós estamos falando tudo isso tendo como premissa, né? Como base, como fundamento do verdadeiro cristão, da fé bíblica, é a palavra de Deus como nossa regra de fé e de conduta. Então, teologia moral, nós falamos sobre teologia bíblica e falamos sobre a teologia fundamental, ok? Outra coisa muito importante, o que a gente está falando nessa série de estudos, é a teologia sistemática ou dogmática. O que é a teologia sistemática ou dogmática? Dogmática no sentido dos dogmas, das doutrinas, dos ensinamentos acerca de Deus, de Cristo, da palavra. Teologia sistemática, o estudo acerca de Deus de maneira sistêmica, organizada. Compreende então uma série de disciplinas estudadas pelo povo de Deus, pelas igrejas cristãs, como por exemplo, cristologia, a ciência que estuda Cristo, a eclesiologia, a ciência que estuda o conceito de igreja e as suas variadas aplicações. Nós também estudamos a Trindade, a antropologia teológica, vendo o homem quanto à criação, o pecado, a graça, a salvação, a escatologia, por exemplo, a doutrina das últimas coisas, do final dos tempos,
e as diversas ciências, os diversos ensinamentos que englobam esse bloco maior chamado teologia sistemática, a heresiologia ou apologia, que estuda as seitas, as heresias, a defesa da fé. Então, não se ocupa apenas de repetir dogmas, mas sim de ensinar acerca da fé cristã, de maneira organizada, de maneira sistêmica. São também declarações de fé, daquilo que as pessoas cristãs verdadeiras creem, baseadas na palavra de Deus, e tenta entender a vida e refletir a real e pura fé cristã. Teologia sistemática ou teologia ou dogmática, tá bom? Outra coisa muito importante dentro das áreas de estudo da teologia é a história da igreja. A história da igreja visa conhecer uma visão panorâmica das grandes fases da história universal. Quais são as relações da igreja cristã com o mundo, com o seu tempo? Quais são os conflitos que houveram dentro das mentalidades? Quais foram as ideias que permeavam aquele determinado período da história da igreja? Quais foram os movimentos sociais que surgiram a partir das ideias, dos eventos do passado, que repercutiram e que nos trouxeram até o dia de hoje? Nós somos frutos de uma história. O crente de hoje, o cristão de hoje, deriva de uma história da igreja. Então é muito importante nós compreendermos a história antiga, a história medieval, a história moderna, a história contemporânea e a história também atual, ok? Outro ponto muito importante, outra área da teologia e da doutrina cristã é a espiritualidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade envolve não apenas as disciplinas teológicas, mas também as dimensões da vida cristã, como a fé, o louvor, o reino de Deus, os vários conceitos cristãos aplicados no dia a dia das pessoas. Como seguimos a Jesus, como ser discípulos de Jesus, são os diversos temas. A cruz, a esperança, a caridade, a misericórdia, o amor, a piedade, a liberdade cristã. E também existem outros estudos dentro da teologia, como por exemplo a patrologia, que é o estudo dos pensadores cristãos. Quais foram os pais da igreja? Quais foram os patriarcas da igreja? Aqueles que fundamentaram a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Temos também a teologia pastoral, teologia das religiões, temos a homilética, que é a ciência que ensina a arte da pregação. Então temos várias ramificações dentro da teologia que é muito importante a gente compreender, tá bom? No seguinte vídeo nós tratamos mais acerca desses assuntos da teologia. Continue conosco, que Deus abençoe seu coração, continue crescendo e florescendo no Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, amém? Um abração, que Deus seja contigo, faça suas anotações, veja de novo se for necessário esse vídeo, e cresça e floresça no Senhor. Um abraço.